vai ler a mesma história em 3 evangelhos. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em um deles e acompanhar comigo. Abre, por gentileza, em Mateus capítulo 8, do versículo 14 ao 15. Se outra pessoa, ou se você mesmo puder abrir também logo em Marcos capítulo 1, do versículo 29 ao 31. E em Lucas, do capítulo 4, ao versículo do 38 ao 39. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar, Pai. Muito obrigada pela Tua bondade, Deus. Mesmo sem merecermos, Senhor, o Senhor não desiste, o Senhor nos ama, o Senhor continua segurando pelas nossas mãos, nos levantando, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, possamos hoje sair daqui posicionados a Te servir, Deus. Possamos sair daqui de uma forma diferente da qual entramos, que possamos nos levantarmos e fazer o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco. Que não seja eu, que não seja o meu querer, minha vontade e minhas palavras, Senhor, mas que seja aquilo que o Senhor deseja trazer para a minha vida e para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 8, do 14 ao 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Marcos capítulo 1, do 29 ao 31. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Lucas capítulo 4, do 38 e 39, na verdade. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta. E pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente, repete comigo, imediatamente, ela se levantou e passou a servi-los. E nesses textos que nós lemos, esses versículos, vimos que Jesus, ele curou a sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro é um dos milagres de Jesus citado nos evangelhos sinóticos. Está lá como nós lemos, Mateus, Marcos e Lucas. Porém, nos evangelhos de Marcos e de Lucas, essa história acontece após uma libertação de um homem possesso na sinagoga em Cafarnaum. E após sair da sinagoga, Jesus segue para a casa de... A gente acabou de ler. Segue para a casa de Pedro, glória a Deus. Eu gosto assim, de pessoas que lêem a palavra e a gente consegue interagir. Mas brincadeiras à parte. Jesus, ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. E ao chegar lá, ele encontra a sogra de Pedro enferma. E segundo Lucas descreve, com febre muito alta. E talvez, acredita-se na verdade, que Lucas, ele ressaltou isso, que a febre dela estava muito alta, pelo fato dele ser médico. E segundo os relatos históricos, naquela época em Cafarnaum, abundavam os casos de malária. Ou seja, provavelmente, aquela febre que a sogra de Pedro estava sentindo era um dos sintomas da malária. Não tem na Bíblia, é só um contexto histórico. É o que o pessoal acredita pelo que acontecia naquela época, na antiguidade. E Jesus, ele vai, se aproxima da mulher, pega na mão dela, a febre desaparece e imediatamente
ela levanta-se e passa a servi-lo. Esta é uma palavra que Deus trouxe para mim e para você hoje. Deus, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas lutas, sabe das nossas dores, das nossas necessidades. A palavra de Deus é tão poderosa que nela encontramos todas as respostas que buscamos para a minha e para a tua vida. E através dela, hoje, Deus quer trazer cura para mim e para você. Deus quer tocar a minha e a tua vida. Deus quer fazer com que eu e você possamos nos levantarmos e passar a servi-lo. E Pedro era um dos homens mais próximos de Jesus. Um dos seus principais seguidores. Eu costumo dizer que Pedro era um dos discípulos, apóstolos mais íntimos de Jesus, porque ele estava em algumas situações que os outros discípulos não estavam. E Pedro, ele tinha largado tudo para dedicar-se exclusivamente a servir junto a Jesus. E nem por isso ele foi privado das enfermidades em sua casa, em sua família. E a palavra, ela nos ensina que sim, todos nós passamos por dificuldades, enfermidades, lutas em nossa vida, em nossa família. E quando nós atravessamos momentos difíceis, nós não devemos ficar questionando a Deus. Todos nós temos momentos bons e temos momentos difíceis. Só que nessa história que a gente leu, o mais importante aqui não foi apenas a cura da sogra de Pedro, mas também como Pedro estava junto com Jesus. Como Pedro sabia do poder que Jesus tinha. Como Pedro levou Jesus para a sua casa. Aí Jesus entrou na casa de Pedro. E eu preciso te dizer que Jesus entrou na casa de Pedro como ele entra na minha e na tua casa. Você entendeu isso? Jesus entrou na casa de Pedro como ele entra na minha e na sua casa. E após entrar ali, ele foi e curou a sogra de Pedro. Só que quando a gente vai entender bem a história, eu acredito muito claro, Jesus tinha o poder de curar a qualquer momento. Só que Pedro, ele recorreu àquele que sabia que poderia curá-la. Que poderia trazer cura para aquele lá, para aquela mulher. E nós também devemos, ao invés de reclamar, ao invés de lamentar, devemos buscar por aquele que tudo pode curar. Devemos levá-lo, ele, para a nossa casa, para onde nós estivermos, para onde nós formos. Convidá-lo não somente para ir à nossa casa, mas para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida, na nossa família. E eu tenho certeza que assim como Jesus fez na vida dessa mulher, Ele deseja hoje, em nome de Jesus, operar na minha e na tua vida. A doença da sogra de Pedro, talvez naquele momento tenha sido a primeira coisa que chamou a atenção de Jesus ao entrar na casa dele. Por quê? Ela enferma, ela acamada, provavelmente estaria impedindo dela vivenciar algo sobrenatural naquela residência, naquela casa. E sabe o que ela poderia perder naquele momento? De estar na presença de Jesus. E não apenas isso, a oportunidade de servi-lo. Será que seria possível Jesus visitar a casa de Pedro sem observar e suprir a necessidade que havia naquele lugar? Será que Jesus iria entrar, iria olhar que existia alguém que precisava ser curada naquele momento e Jesus não iria fazer aquilo? E eu preciso te dizer mais uma vez que não é diferente comigo e com você.
Não é diferente na minha e na tua casa. Jesus, ao entrar na nossa casa, a gente convidá-lo para a nossa casa, a gente abrir as portas da nossa casa, ele vê sim a minha e a tua necessidade. E de uma forma curiosa, no Evangelho de Marcos, essa é a primeira mulher que aparece. A sogra de Pedro. A sogra de Pedro enferma. E este é o relato mais curto dos 4 evangelhos. E nesse relato curto, Deus tem algo para trazer para a minha e para a tua vida nesta noite. Eu, fazendo essa palavra, eu me lembrei de várias coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas nos últimos dias. E uma das coisas foi um acidente que a gente sofreu na terça-feira passada. Um ônibus colidiu com o nosso carro. E grande foi o livramento. E já estávamos passando por algumas situações. E naquele momento de, entre aspas, desespero, meu esposo olhou para o material claro e disse assim: eu não sei mais o que eu faça. E na hora eu olhei para ele e eu disse assim: olha para a porta que você estava. Olha para a porta onde o nosso filho estava. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus, porque não tinha um arranhão na porta. A frente do carro ficou destruída, mas aonde eles estavam não tinha um arranhão. E por alguns segundos ou algum metro, talvez eles não estivessem mais aqui. Grande foi sim o livramento. E eu disse a ele: a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus. A segunda é fazer o que a gente sempre fez, continuar segurando na mão de Deus e prosseguindo. E um dos pontos que a gente vai aprender com essa história da sogra de Pedro é que Jesus, ele se interessa pelos nossos problemas. Quando a gente vê lá em Marcos capítulo 1, versículo 31, na parte A, tem uma partezinha que vai dizer: então, aproximando-se. Aí em Lucas capítulo 4, 39, na parte A também, e inclinando-se para ela. Ou seja, Jesus estava se importando com aquela mulher. E muitos só se interessam pelo que podemos oferecer. Mas Jesus estava interessado em ajudar aquela mulher. E eu preciso te dizer nessa noite que Jesus se interessa para ajudar a mim e a ajudar a você também. E quando a gente vai ver na medicina, eu não sou médica, eu sou curiosa. Já tentei fazer um curso de enfermagem. E a gente vai entender um pouco o que é febre. Nós vemos que a febre é o resultado de um processo interior do organismo. É um indício de que o corpo está lutando contra uma situação anormal, que pode trazer danos à nossa saúde. E quando estamos com febre, acontece uma verdadeira luta interna no nosso corpo, que prejudica o funcionamento externo do nosso corpo. E eu lembro que eu fiquei me questionando lendo essa história, porque a mulher com febre, doente, com dor de cabeça, a gente consegue fazer as coisas assim ou não? Então essa mulher, para estar enferma em cima de uma cama, meu irmão, ela estava muito doente. O homem não. 37,5 de febre. Ah, eu vou morrer. É assim ou não é? Tá vendo que não é só eu que sei da história? Porque existe a luta interna do nosso organismo que acaba paralisando o externo. A mulher luta para não ser paralisada. O homem, ele se entrega logo de cara. Misericórdia, está repreendido. Mas é verdade. Estou brincando. E é como se o nosso corpo apontasse todas as suas forças para dentro de si e acabassem faltando energias para as demais atividades do corpo. Só que, deixa eu te dizer uma coisa. Em alguns momentos das nossas vidas, também é assim que estamos com a nossa vida espiritual. Nos voltamos para dentro de nós mesmos para tentar encontrar soluções de problemas que nos afligem internamente. Porém, isso acaba prejudicando todas as demais atividades do nosso servir a Deus. Jesus,
Ele atentou de maneira especial para aquela mulher naquele momento. E cuidou daquilo que naquele momento estava a paralisando. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Pode ser que você hoje também esteja numa luta interior. Possa ser que você hoje entrou aqui neste lugar pedindo a Deus para que Deus restabeleça a sua vida física, emocional e espiritual. Possa ser que você chegou aqui hoje doente emocionalmente. Que possa ser que por essa doença você se permitiu ficar acamado espiritualmente. Por dores, por frustrações, por decepções. E você permitiu que tudo isso paralisasse o seu servir a Deus. Só que eu preciso te dizer nesta noite. Deus te trouxe aqui para te dizer. Ele aproxima-se de você. Ele inclina-se de você. Ele se importa sim com você. Hoje, Deus está restaurando não somente a tua saúde física, mas também a tua saúde espiritual. Para que você possa voltar a servi-lo. Para que você possa voltar a servi-lo com alegria. Para que você possa voltar a servi-lo na casa dele. Para que você possa voltar a servi-lo dentro da tua casa. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: levante-se e sirva. Jesus nos estende a mão. É o segundo ponto. Mateus capítulo 8, versículo 15, a parte A. Mas Jesus tomou-a pela mão. Marcos capítulo 1, 31, parte B. Jesus pegou na mão dela. O próprio Senhor a tomou pelas mãos e a pôs de pé. Certamente essa mulher se sentiu animada ao ver Jesus estendendo a mão para ela. Deixa eu te dizer uma coisa que está lá escrito em Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Se você em meio a lutas, em meio a aflições, chegou aqui hoje sem ao menos encontrar forças para estar de pé, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus agora, nesse momento, te pega pela mão, te segura pela mão, te levanta, te coloca de pé, porque Ele está restabelecendo a tua saúde emocional e espiritual em nome de Jesus. O Senhor pode tomá-lo pela mão. O Senhor pode tomá-la pela mão. Trazer a cura que você necessita. Erguê-lo, erguê-la na presença que é dEle. Ainda no mesmo capítulo de Marcos, mais abaixo, após a cura da sogra de Pedro, aí nós vamos ver que pessoas que ouviram falar do que Jesus havia feito, foram atrás de Jesus para que pudesse ser curado, liberto, para que Jesus pudesse continuar fazendo prodígios, milagres e maravilhas. Mas foi necessário Deus curar primeiro a casa do apóstolo Pedro, para que as outras pessoas pudessem ver e dissessem assim: ei, na casa do apóstolo tinha uma enfermidade, mas Jesus entrou e curou. E eu creio em nome de Jesus que hoje Deus está te dizendo: abre as portas da tua casa, porque é através da tua cura, através da cura da tua família, através do que eu vou fazer na tua casa, outras pessoas serão curadas e libertas. É através da sua cura. É através do seu testemunho, é através do que Ele está fazendo na sua casa, na sua vida, que Ele sim vai curar, vai salvar, vai libertar outras pessoas também. Jesus, Ele cura todos os dias. Quem crê nisso? Jesus cura todos os dias. Segundo alguns contextos históricos, esse dia era um dia de sábado. Isso não vem ao caso agora. Mas Jesus, Ele cura todos os dias. E os dias da cura de Jesus
para que Ele possa exercer milagres, para que Ele possa transformar vidas, para que Ele possa fazer o querer dEle e a vontade dEle. Não compete a mim e a você marcar. Não sou eu e você que vamos ditarmos, que vamos dizer o que Jesus vai fazer, quando Ele vai fazer e como Ele vai fazer. Quando Ele quer, Ele faz. Agora eu creio, em nome de Jesus, que se você tiver fé, se você crer que Ele pode fazer hoje, hoje Ele fará. Hoje, você pode segurar nas mãos dEle e sair da cama. Deus hoje está convidando a mim e a você. A gente sempre está segurando nas mãos dEle e se levantar. Prosseguir. Crer que Ele estando comigo e com você, tudo dará certo no tempo dEle. Em terceiro lugar, ninguém está livre de problemas em sua casa. Ninguém está livre de ter problemas em seu lar. Seja uma crise conjugal, está repreendida em nome de Jesus. Mas se acontecer, eu creio que Jesus Ele levanta pessoas para te ajudar nesse processo. Então, seja uma crise conjugal, seja um problema financeiro, seja um problema com os filhos, seja até mesmo uma doença, eu e você não estamos livres a passar pelo processo. Não é porque nós somos servos do Senhor que quer dizer que não teremos problemas. Porém, claro que muitos problemas em vários lares poderiam ser amenizados ou até mesmo sanados se obedecêssemos os princípios pré-estabelecidos na palavra de Deus. Existem problemas que nós passamos porque servimos a Deus. Vai sim se levantar circunstâncias, pessoas, situações, pelo simples fato de a gente continuar servindo a Deus. E eu costumo dizer que quando as coisas acontecem de ruim na minha vida, estão dando errado, é porque Deus está me mostrando que eu estou indo pelo caminho certo. Mas existem problemas na nossa vida que o culpado somos nós mesmos. Que em primeiro lugar a gente não abre a palavra de Deus. A gente não segue o que Deus instrui a mim e a você e acaba assim a gente tendo problemas. E o problema é que muitos que se dizem cristãos andam na contramão da palavra e querem a bênção dos seus lares. Em Salmos 128, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ainda no Salmo 128, versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E quando a gente vai ler a Bíblia ela vai nos relatar vários problemas que várias pessoas que nós conhecemos da Bíblia passaram. E a gente vê que, como a gente acabou de ler, na casa de Pedro, que era apóstolo, discípulo do Senhor Jesus, havia doença. Aí a gente já aprendeu também muitas vezes aqui, através de ministrações, que na casa de Jairo teve morte. Também vimos que na casa de Marta e Maria havia decepção com Jesus, porque Lázaro havia morrido e Jesus não estava lá quando ele morreu. Aí nós também vemos, é só alguns exemplos que eu estou citando, que na casa da mulher Ciro Fenícia havia possessão demoníaca. Ela vai atrás de Jesus e pede para Jesus ir na sua casa porque sua filha estava possessa. Só que eu preciso te dizer, meu irmão e minha irmã, que existem muitos outros problemas, muitas outras pessoas que passaram por situações difíceis. Tem a vida de Jó, tem Jonas, tem tantos outros na Bíblia. Só que em todos eles, Jesus chegou e mudou a história. Onde havia enfermidade, Jesus levou a cura. Onde havia morte, Jesus levou a vida. Onde havia decepção, Jesus levou a ressurreição. Onde havia possessão, Jesus levou a liberdade, a libertação. Eu não sei qual é o problema que você está passando hoje. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, como você passou por aquela porta.
as lutas, as dificuldades que você passou até chegar aqui, porque situações e circunstâncias se levantaram. Mas de uma coisa, meu irmão e minha irmã, eu sei, que o Jesus que fez tudo isso aqui na Bíblia, é o Jesus que está aqui presente, e Ele também faz na minha e na tua vida. Infelizmente, eu conheço pessoas assim. Existem pessoas que buscam solucionar os seus problemas em diversos recursos. Só quando não encontram a solução é que procuram Jesus. Só que o que eu e você precisamos entender é que todos os nossos problemas e a nossa busca da solução deles começa em oração, ou seja, começa e termina em Jesus e com Jesus. No momento certo, sim, Ele irá nos socorrer. No outro dia, meu esposo foi tentar solucionar algumas coisas do carro. No início, nós pensávamos que havia sido PT. Para a honra e glória do Senhor, não foi. Só que a gente não tinha dinheiro. Jesus, e aí, como é que vai ser? E ele ligou para mim, em alguns lugares que ele chegou, ele foi no local onde tem um amigo nosso. Em alguns lugares que ele chegou, peças que eram 1.000 e pouco, saiu por 400, não foi isso? Outras peças que eram 200 e pouco, comprou por 80. E assim vai. E ele me dizendo, eu disse, meu Deus, isso só pode ser Jesus. Isso só pode ser Jesus. E uma das palavras que ele me disse quando chegamos em casa, ele disse assim, eu estou em paz. Porque a única coisa que eu agora estou agradecendo a Deus é por eu estar aqui com vida e meu filho também. Eu também estava no carro, minha filha também, mas a pancada toda foi do lado deles. E eu disse, meu Deus, isso só pode ser Jesus. Só que infelizmente estamos vivendo uma geração de muitos cristãos que tem uma visão romantizada da vida. É o famoso, e viveram felizes para sempre, conto de fadas. Acham que o Senhor tem a obrigação de lhes abençoar como eles querem, independente da vida que eles levam. O pastor, ele ministrou aqui alguns dias atrás, acho que foi quinta-feira. E ele disse assim, a vida com Deus é ou não é? Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você serve a Ele ou você não serve a Ele. Não existe negociação, meu irmão e minha irmã. A gente passa por lutas e aflições, está na palavra passamos, mas a diferença é que passamos com Jesus. Mas ao mesmo tempo que passamos por lutas e aflições, Jesus, Ele também abençoa a minha e a tua vida. É tudo a palavra, está na palavra. E a Bíblia, ela nos ensina, e deixa bem claro para mim e para você. Em João, capítulo 16, versículo 33, é isso mesmo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. 2 Coríntios, capítulo 12, do 9 ao 10. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vai ver, tem vários versículos aqui, capítulos que eu peguei. Nós vemos em Hebreus, que diz que precisamos suportar tudo por Jesus, em outras palavras, que nós não somos daqueles que retrocedem. Eu vou ler só o finalzinho. Nós, porém, não somos do que retrocedem, mas para a perdição,
mas somos da fé para a preservação da alma. Aí vamos ver em 1 Pedro e assim tantos outros versículos e capítulos que Deus ele nos abençoa, mas por amor a Ele, por seguir a Ele, por servir a Ele, a gente também vai passar por lutas e aflições, mas seremos vencedores porque estamos com Ele. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que em nome de Jesus, aqui na Cristo é o tema, todos nós não somos daqueles que retrocedem. Em nome de Jesus, eu não sei se você entendeu, nós não somos daqueles que retrocedem. Paulo diz nas suas cartas, a mim e a você, que o sofrer por Cristo é lucro. Que o sofrer por Cristo é motivo de grande alegria. Por isso que eu disse, quando eu estou passando por lutas e aflições, eu digo, amém, glória a Deus, eu estou no caminho certo. Porque se não se levantar nada para atingir a mim e a você, alguma coisa está estranha. Porque se a gente está incomodando o diabo, está incomodando o inferno, sim, situações vão se levantar. Eu não estou profetizando maledicência nem maldição na vida de ninguém, não, em nome de Jesus. Na conversa que eu estava tendo com meu esposo, eu disse assim, engraçado, você pregou domingo passado, e você disse assim, ele falou 7 filhos de alguém lá, que eu não lembro o nome. Que o demônio disse para esses 7 filhos de não sei quem, pois quem é vocês? Eu não conheço vocês não. Mas eu conheço Paulo. Eu também conheço Jesus. E uma das frases que ele usou, que nós temos que ser conhecidos no céu e no inferno. Que sim, o diabo tem que olhar para mim e para você e dizer assim, eu conheço esse, eu conheço essa, é filho, é filha, prossegue, persevera. O pastor Leandro falou uma situação quinta-feira e ele disse uma frase, ei, é até aqui. Deus, ele permitiu que o diabo tirasse algumas coisas da vida de Jó, mas ele não permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. E ele disse, é até aqui. Então é motivo sim, meu irmão e minha irmã, da gente se alegrar. O diabo está com raiva, está se levantando, glória a Deus. Vidas estão sendo ganhas, pessoas estão chegando nessa igreja, sendo transformadas, sendo curadas. Em nome de Jesus estaremos indo para um novo tempo. E não sozinhos, estaremos levando pessoas conosco também. Aí o diabo fica feliz, fica não. Mas tu vai parar, é? Prossegue. Em quarto lugar, não deixe Jesus na igreja. Jesus estava na sinagoga e libertou um homem possesso, sim ou não? Só que quando os discípulos saem da sinagoga, eles levam quem com eles? Eles levam quem com eles? Você entendeu isso? Os discípulos estavam com Jesus na sinagoga. Mas ao saírem da sinagoga, ao saírem da igreja, ao saírem do ponto de pregação, ao saírem do PG, eles levaram Jesus com eles. Tem muita gente que vem à igreja, mas deixa Jesus na igreja. Não leva Jesus consigo para casa. Por isso que quando vem a crise dentro de casa, ficam desesperados. E eu preciso te dizer, meu irmão e minha irmã, que o problema não é a crise que enfrentamos, mas como passamos por ela. Ou melhor, com quem passamos por ela. Se passamos na presença de Deus ou longe dele. Quando a crise chegar, seja qual for, procure Jesus e ele vai te ajudar. Quando a crise chegar, seja ela qual for, procure Jesus e ele vai te ajudar. Uma vez eu escutei uma frase que dizia assim: a terra, o mundo está em crise, mas os céus não. Está repreendido em nome de Jesus. Mas em algum momento na nossa vida a gente vai passar por alguma situação, só que quando passar,
Quem estará conosco? Quem estaremos levando para dentro da nossa casa? Porque muitas vezes estamos passando por lutas e situações, aí a gente começa a chamar palavrões, palavras torpes, escutar a música do mundo, chamar o vizinho para abrir uma sei lá o que, para beber. Ah, porque eu quero esquecer dos meus problemas. Que esquecer dos problemas o quê, meu irmão e minha irmã? A gente tem que abrir a porta, convidar Jesus para entrar, para sentar, e Jesus irá mudar as circunstâncias. Muitas pessoas têm agido como José e Maria, que esqueceram Jesus em Jerusalém. Eita, pastora, que heresia é essa? Maria, José esqueceu Jesus? Esqueceu. Está na palavra. Vamos ler? Vou ler para você. Depois você anota aí para certificar que eu estou lendo a palavra mesmo, viu? Lucas, capítulo 2, do 41 ao 46. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros da viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Muitas vezes a gente pega esse texto e diz assim: Jesus, com 12 anos de idade, estava sentado na sinagoga, aprendendo dos mestres, ensinando, ouvindo, enfim, falando. Só que quando a gente vai atentar a todo o texto, a gente vê que sim, Jesus ele foi esquecido por José e Maria. Claro que nesse texto e nessa história teve um propósito para Jesus ser esquecido. Minha filha tem 12 anos e eu comecei a imaginar essa situação na minha vida. Só que você já parou para pensar que ele foi esquecido pelos próprios pais? José e Maria não sabiam que Jesus, além de ser filho dele, Jesus era Jesus, sim ou não? Sim ou não? E eu fico imaginando, eu como mãe, seria mais um motivo para eu ter um cuidado maior. Oxe, essa preciosidade aqui, o Filho de Deus, eu vou deixar para trás e vou esquecer. Aí, eu lembrei de uma história, vou falar ela rapidinha, que eu estava dizendo ao meu esposo, que quando éramos criança, minha avó fazia piqueniques para várias praias do litoral. E um desses piqueniques, nós morávamos em Olinda, e um dos pontos para o ônibus pegar a gente era no 13 de maio. Eu era pequenininha, eu lembrei dessa história hoje. E para o piquenique existia um ônibus de excursão. Então eu subi, meus pais subiram, meu outro irmão subiu, eu tenho 2 irmãos, somos 3 filhos. E o meu irmão mais velho ficou. Só que ninguém sentiu falta do bichinho, rapaz. Isso era de madrugada. Porque para que chegássemos nas praias cedo, para que pudéssemos curtir o dia, a gente saía de madrugada, então isso era de madrugada. E muitas horas depois, já quase amanhecendo o dia, o ônibus ele tinha algumas paradas. E uma dessas paradas era um posto que ele parava para as pessoas irem ao banheiro, para fazer um lanche, enfim. E nessa parada alguém lembrou de falar alguma coisa com o meu irmão. E naquele momento do ônibus, a pessoa, o nome dele é o Anderson, mas chamam de Juan. Juan, cadê ele? Isso no ônibus de excursão, mesmo mundo de gente lá, né? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O menino tinha ficado no 13 de maio. E ele tinha mais ou menos essa idade. E eu lembro que meu pai naquele momento teve que pagar um táxi, não existia Uber. Era caríssimo na época. Pagou um táxi que estava estacionado naquele posto para voltar até o 13 de maio. Isso atrasou a viagem toda.
porque meu pai teve que voltar o percurso para ir atrás do meu irmão. Chegou lá para a honra e glória do Senhor, achou ele. Mas eu lembrei logo disso. E uma das coisas que eu lembrei também, eu digo, meu Deus, eu lembrando e rindo, né, sozinha em casa. Se José, Maria, esqueceram de Jesus, quem sou eu para não esquecer de alguma coisa? Quem me conhece sabe da minha fama de esquecida, então isso me consola. Mas estou brincando, viu, minha gente? Em nome de Jesus, não vai esquecer nada nem ninguém. Só que a gente viu que sim, Jesus ele foi esquecido pelos pais. E com esse texto, Deus está chamando a mim e a tua atenção para que eu e você possamos não esquecer dele. Para que eu e você, em momentos de festa ou em momentos de aflição, devemos sempre carregar Jesus conosco. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Glória a Deus que hoje você veio sem João e com Cristo. Só os entendedores entenderão. Glória a Deus que você veio buscar Jesus, que você está aqui, na casa que é dele, buscando a presença dele, oferecendo o teu melhor, a cultuar a ele. Só que, deixa eu te dizer com muito amor, com muito carinho. É louvável, claro, você vir aos cultos, você ir aos PGs, você estar em reuniões, servir no ministério. Mas quando esse culto acabar e os demais cultos acabarem, ao sair daquela porta, não deixa Jesus aqui não. Continua segurando na mão dele. Carrega Jesus para onde você for. Seja na tua casa, seja na tua escola, seja na tua faculdade, no teu trabalho, no trânsito. Carrega Jesus para onde você for. Jesus está aqui, amém? Você crê? O mesmo Jesus que está aqui, que pode curar aqui agora, é o mesmo Jesus que te acompanha, pode curar hoje, pode curar amanhã, pode curar todos os dias da semana. Pode ser aqui, pode ser na sua casa, pode ser dentro de um carro, pode ser no retorno de um trânsito. Continua levando Jesus com você. Em quinto lugar, são 6, para você não ficar aperreado. Em quinto lugar, Jesus mudou a posição daquela mulher. Quando a gente lê todo o texto, tem uma partezinha que diz, e levantou-a. A mulher estava deitada, mas após Jesus curá-la, então ela se levantou. E eu preciso te dizer também, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele te trouxe aqui hoje para mudar a tua posição. Jesus te trouxe aqui hoje para mudar a tua posição, para te tirar da posição de enfermidade, para te tirar da posição de vitimismo, para te tirar da posição de desculpas e te dizer, ei, levanta e serve. A sogra de Pedro estava acamada. E eu imagino que ela provavelmente queria se levantar, mas não tinha forças para isso. Ela não tinha forças para reagir. E quando nós vamos ver no original grego, a palavra acamada eu não vou ler, que eu não vou passar essa vergonha. Mas a tradução é que estar prostrada. Só que ela estava prostrada, a enfermidade não era aos pés de Jesus. Quantas vezes a minha e as tuas forças se esvaem e não conseguimos reagir a nada? Se não houver uma intervenção divina, uma intervenção de Jesus, nós, se a gente não se posicionar, meu irmão e minha irmã, iremos morrer prostrados. Porque iremos estar prostrados àquilo que está acometendo, aquilo que está atrapalhando o nosso servir à casa do Senhor, o nosso servir aos pés do Senhor, o nosso servir a Deus. Nós devemos nos esforçarmos para reagirmos e levantarmos. Precisamos deixar o Senhor entrar onde estejamos e pedir que Ele repreenda todo o mal.
que nos tome pela mão dele. Para Jesus, não existe doença incurável. Jesus repreendeu o mal que estava na vida daquela mulher. Tem um momento que vai dizer, e imediatamente a febre a deixou. O mal que a incomodava foi repreendido por Jesus. E o resultado imediato foi que a febre a deixou, tendo toda a possível infecção neutralizada pela ordem de Jesus. A cura foi imediata. Nossas causas impossíveis são possíveis para Deus. Muitas vezes nós ouvimos uma frase como esta, mas nós não cremos no que estamos ouvindo ou falando. Nossas causas impossíveis são possíveis para Deus. Há muitas pessoas ardendo em febre devido a uma infecção no sistema emocional e até espiritual. Por isso, muitos estão ardendo em ira, ódio, rancor, mágoas. As emoções estão doentes. E devido a isso, nós encontramos por muitas vezes lares doentes, ministérios doentes, pessoas doentes. Porque há uma infecção muitas vezes generalizada no sistema emocional e espiritual da pessoa ou das pessoas. Porque muitas vezes não só basta a gente adoecer espiritualmente, mas a gente não se contenta e tenta contaminar o irmão. Para que ele também adoeça, para que ele também paralise, para que ele também não sirva. E quando isso ocorrer, meu irmão e minha irmã, nós devemos buscar em Jesus a solução. Não devemos ficar remoendo mágoas, tristezas, mazelas. Temos que levar a Jesus todos os nossos problemas e pedir socorro a Ele. Assim como as doenças físicas precisam da medicação certa para que haja cura no organismo enfermo, do mesmo modo, as doenças emocionais e espirituais precisam da cura e da medicação que só pode vir do Senhor Jesus. Nós precisamos ter posicionamentos e atitudes diante de Jesus para que possa haver sim cura na minha e na tua vida. Em Jesus nós podemos sim encontrar cura, não é em mim. Não é no microfone, não é numa toalha, não é na água, mas é naquele que pode fazer possível todas as coisas. Hoje, Jesus está te convidando a mudar de posição. Você pode ter chegado aqui nesta noite em cima de uma cama. Você pode ter chegado aqui nesta noite dizendo, mas está doendo, mas me machucaram, mas pisaram no meu pé, mas me expulsaram do meu ministério, mas o meu dom, mas não sei o que. Ei! Hoje Jesus te muda de posição. Jesus está levantando a mim e a você para que a gente possa deixar todas as coisas para trás, inclusive a cama que estávamos deitados, e passar a servi-lo. Em último lugar, sirvamos a Jesus. Todos os 3 textos que nós lemos, ele termina dizendo, e ela os servia. E ela os servia. Mateus é o único que diz, e ela o servia. Marcos e Lucas diz, os servia. E entendo eu que é aquela mulher, ela se levantou, não apenas para servir a Jesus, mas para servir a Jesus e as demais pessoas que estavam ali naquele lugar. Você entendeu isso? Porque muitas vezes a gente pega a mentalidade e diz assim, mas o servir a Jesus é eu servir a Jesus. Eu não preciso servir a nenhum irmão, não. Para que servir ao irmão? E tantas vezes é falado aqui nessa igreja, por muitos palestrantes, ministradores, pastores, diáconos, que servimos a Jesus quando servimos as pessoas. E foi isso que essa mulher estava fazendo naquele momento. Só que a doença da sogra de Pedro, ela tinha uma finalidade mais grave do que parecia. E sabe qual era? Impedi-la
de servir a Jesus. Não era apenas uma possível malária, não. Era de impedi-la a servir a Jesus, era de paralisar o chamado, era de paralisar o ID, era de paralisar aquilo que Jesus tinha chamado ela para fazer. Se ela tivesse se vitimizado, ficado em cima de uma cama, ela não teria desfrutado da presença de Jesus e do prazer de servi-lo. O inimigo sempre tentará nos atacar de alguma maneira para fazer que nos impeça a servirmos a Deus. E eu preciso te dizer, para você não entender mal essa mensagem, que uma pessoa enferma, ela não é livre para cumprir o chamado de Jesus. Sim, é louvável uma pessoa estar doente e servir a Jesus. Não tem nada errado nisso. Só que muitas vezes a gente não consegue oferecer a Jesus aquilo que Ele espera. Pela enfermidade, pela doença, pelo que está nos paralisando, a gente acaba se limitando no servir. E quando a gente vai entender essa história, essa mulher, ela foi curada para que nada limitasse o servir dela a Deus. Jesus, ele manifestou nessa passagem o desejo de restaurar totalmente a saúde das pessoas, para que todos possam servi-lo sem impedimentos. Não devemos, meu irmão e minha irmã, nos conformarmos com os impedimentos que nos surgem. O desejo de Deus é que sirvamos a Ele, a Jesus, enquanto estivermos aqui na terra. Em Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você entendeu isso? Que não é só na sinagoga, que não é só no templo, que não é só na igreja. Jesus, ele nos cura, Jesus, ele nos sara, para que a gente seja curado e transformado. Que cure e transforme aqui dentro e lá fora também. Para que a gente continue propagando o evangelho, levando o ID a toda criatura, independente da circunstância. Quando a sogra de Pedro se vê curada, ela imediatamente se levanta e começa a servi-lo. Ou seja, Jesus devolveu àquela mulher o privilégio de servi-lo. Quando somos curados, imediatamente, por gratidão, nós passamos a servir a Deus e servir as pessoas. Só que, como eu falei, a gente pode servir doente, sim, mas servimos melhor quando estamos curados. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus te trouxe aqui nesta noite para te curar totalmente. Para você sair daqui se levantando e servindo, curado totalmente. Não é em parcela, não é em pedaço, é totalmente. Não há doença que o Senhor não cure, assim como não há mágoas que o Senhor também não sare. Não basta conhecer a medicação, é necessário tomá-la. E isso independe de sermos tocados pelo Espírito Santo ou não. A ordem é essa, continuar obedecendo e confiando em Deus. Quando a gente vai ver em João capítulo 5, versículo 6, na parte C, Jesus, ele pergunta àquele homem no poço de Betesda: queres ser curado? Jesus faz uma pergunta e Jesus está perguntando a mim e a você hoje: você quer ser curado? Você quer ser curada? Quando alcançamos a cura, nós saímos do estado de prostração e passamos a servir a Jesus com alegria. Tem pessoas aqui nesta noite que já foram curadas diversas vezes. Tem pessoas aqui nesta noite que já foram curadas no físico, já foram curadas no emocional, que já foram curadas no espírito, porém insistem em permanecer segurando as muletas. Insiste em permanecer paralisando o seu chamado, paralisando o seu servir a Deus, paralisando o seu servir às pessoas. Deus te trouxe aqui hoje, nesta noite, mais uma vez para te dizer: ei, é hoje, chegou a hora de se levantar, chegou a hora de mudar de posição, chegou a hora de jogar essas muletas fora.
Levante-se e sirva. Jesus disse ao paralítico, quando acabou de curá-lo também: levante, pega a tua maca e anda. E Jesus está te dizendo hoje: levanta, deixa a tua maca, se levanta e passa a servi-lo. Eu não estou entrando em divergência com a palavra de Deus, não. Mas muitas vezes Deus já te curou, mas você insiste em ficar prostrado em cima de uma cama. Você insiste em ficar apegado àquilo que te adoeceu. A doença não está nem mais lá. A mágoa não está mais lá. A ofensa não está nem mais lá. Mas você insiste em pegar isso e dizer: eu estou doente. Em nome de Jesus eu declaro que você sairá daqui desta noite totalmente curado, totalmente curada, seja no físico, seja no emocional, totalmente curado espiritualmente, para que você possa se levantar e servir a Ele. Não deixa a oportunidade passar. Como eu falei, essa mulher poderia ter ficado em cima de uma cama e ter dito: eu não quero fazer mais nada não, isso aqui tá bom, eu estou com febre, pode ser malária, eu vou morrer mesmo. Mas não! Quando Jesus se inclinou, se aproximou dela, pegou pela mão, levantou, a mulher disse: opa, eu estou curada, agora eu vou servi-lo. Ela ia deixar a oportunidade da presença do Senhor passar, sem ela desfrutar de Jesus dentro da sua casa. Ela ia deixar a oportunidade de pegar um copo. De pegar um copo com água, de oferecer um banquete a Jesus. Não! Ela se posicionou. E eu quero te dizer nesta noite, Jesus está te chamando para se posicionar. E Ele te diz: levante-se e sirva. Jesus segura pela tua mão e te diz: não tenha medo, é comigo mesmo, sou eu que estou com você, sou eu que estarei segurando as tuas mãos, não estarás sozinhos, mas levante-se e sirva. E nesse momento eu quero te convidar a ficar de pé. O mesmo Jesus que surpreendeu a sogra de Pedro é o mesmo que está aqui hoje, amém? É o mesmo que está aqui hoje. E Ele pode sim mudar a tua posição e repreender qualquer mal da tua vida. Jesus prontamente curou a sogra de Pedro para que imediatamente ela levantasse e o servisse. Você quer que essa febre que te paralisa possa te deixar hoje? Você crê que você pode até ter entrado aqui com falta de perdão, com mágoas, com ressentimento, com rancor, com tristeza? Só que Jesus, Ele está aqui, Ele pode te curar hoje. Jesus, Ele é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E Ele nesta noite se inclina para você, segura nas suas mãos, se posiciona da forma correta, se levanta. E Jesus está dizendo a mim e a você hoje: meu filho, minha filha, posicione-se. Se posicione. Não saia daqui sem se posicionar em Deus. Não saia daqui sem realizar o que Deus deseja para a tua vida, sem fazer o que tem que ser feito. Se é um pedido de perdão, vai no teu irmão, vai na tua irmã e pede. Se é voltar ao ministério, volta ao ministério. Eu não sei o que é que Deus está falando com você hoje, mas Deus está te dizendo: se posicione, solte as muletas, levante-se e sirva.
esse ambiente, enche esse lugar. Te damos Adore ao Senhor.